Prezado RH, palestras, workshops de educação financeira não funcionam. Eu sei que o título desse texto é bastante polêmico e a mensagem também acabará sendo um tanto quanto desafiante para os nossos costumes, mas me acompanhe ao longo de todo o raciocínio, porque eu acho que a gente vai poder, pelo menos flertar com alguma coisa relevante que possa conduzir todo o processo de educação financeira que você, líder, gestor, participante de uma organização que olha o desenvolvimento das pessoas, poderá observar no que tange a educação financeira. O grande problema, pessoal, do fato de que palestras e workshops não funcionam está, na verdade, na estrutura. O problema está na estrutura, ok? A gente sabe onde a gente está, eu quero destacar que o problema está na estrutura. E eu começo com uma afirmação bastante forte, né? Dizendo a maioria dos programas de educação financeira e ou bem-estar financeiro são projetados para facilitar a entrega operacional dentro da organização, não necessariamente para a formação de hábitos. Só acabam sendo treinamentos baseados em workshops, palestras, geralmente organizados em 1 e 2 dias. Eu sei, eu reconheço também como gestor que existe uma dificuldade em deslocar toda a sua equipe, ou parte da sua equipe, durante muito tempo para poder interagir com algum tipo de conteúdo, com algum tipo de valor no que tange a educação financeira. Então, a gente organiza palestras, workshops, onde muita coisa pode ser transmitida, algumas coisas podem ser ensinadas, não necessariamente de fato aprendidas. E você acaba muitas vezes conseguindo abordar ali 5 ou 10 pontos relevantes ou qualquer pessoa que você contrata. Mas será que isso é suficiente? E aí eu te convido a pensar no seguinte: por que palestras não funcionam? Convenhamos, né? Eu e você aqui de maneira bastante direta. Quem aqui já não esteve, quem aqui já não teve, numa palestra da qual você assiste, se empolga, é motivante, o recurso audiovisual é bastante pensado, bem elaborado, cativante, e você sai daquela palestra com a sensação de que, uau, eu vou poder fazer muita coisa a partir do que eu escutei, amanhã eu começo fazendo isso diferente. E é lógico que eu estou falando aqui sobre educação financeira, mas pensa junto comigo, isso também se aplica a questões de liderança, de desenvolvimento pessoal, de produtividade, performance, o que for que seja. A gente sai dali dizendo, vou implementar. No que tange as finanças pessoais, existe até um traço bastante particular que quando dentro da organização apenas um dos cônjuges assiste, a sensação que ele tem ou o sentimento que emerge é como eu gostaria que o meu cônjuge também tivesse escutado acerca disso. Mas depois daquela palestra, 1 dia, 2 dias, 1 semana, e a gente sabe que nada ou muito pouco daquilo que foi ensinado foi de fato praticado, e na ausência da prática não existe a presença da transformação, da formação de um novo hábito. Então a gente de repente decide fazer, que tal ao invés de uma palestra a gente fazer um workshop? Um workshop agora vai dar para a gente mais tempo, portanto potencialmente uma maior profundidade teórica acerca dos assuntos. Geralmente palestras são construídas de maneira transversal ou horizontal, fala-se sobre vários assuntos. E depois o workshop permite que a gente entre em verticalidade ou profundidade em alguns desses assuntos. Mas por quê? Por que esses workshops também não funcionam? Porque fundamentalmente, eles são pautados em dar muita informação para as pessoas. E o workshop, então, talvez de 4 horas, meio período, ou de um dia inteiro, 8 horas, ou de 2 dias, 16, você vai ter muita informação, mas você vai ter essa informação restrita a uma sala de aula, a uma sala de hotel que você alugou, a sua universidade corporativa, e você não vai poder ter trabalhado a formação que só emerge da prática, da aplicação daquela informação para o seu colaborador. E nos dias de hoje isso se torna ainda menos eficiente porque essa informação está disponível em vários lugares.
né? São os influenciadores digitais, são os especialistas em entretenimento financeiro que ganham uma super popularidade, alguns até depois derrapam um pouquinho na própria agenda, mas é fato que hoje a gente tem muita informação, pouca formação, e isso tem gerado no seu colaborador um excesso de confusão. E talvez, ao promover mais palestras ou mais workshops, apenas você esteja contribuindo para isso. Fato é que quando a gente fala de transformação nas finanças pessoais, na maneira como a gente lida com o dinheiro, a gente está fundamentalmente falando de formação de hábitos. Portanto, é fundamental a gente entender como é que a formação de hábitos funciona em nosso cérebro. E não é algo rápido, tampouco teórico. Portanto, é algo mais lento e bastante prático. A gente precisa praticar. Eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo que eu inclusive tenho aqui no texto. Orçamento. Orçamento é uma das coisas menos respeitadas no que tange às finanças pessoais e talvez a mais importante. Quando a gente fala, a gente quer saber sobre como investir melhor, como melhorar alguma coisa, como ter um diálogo bom em casa, mas a peça chamada orçamento, o quanto de dinheiro eu tenho, como eu destino o meu dinheiro, geralmente acaba sendo negligenciada ou quando explorada de maneira superficial. Não adianta eu fazer um orçamento, geralmente colocar numa planilha, nas linhas aonde eu gasto o meu dinheiro ou para onde eu gasto o meu dinheiro, nas colunas os meses e achar que eu estou pronto, que eu estou planejado, que eu tenho agora uma visão mais clara. Aquilo precisa ser testado na prática. A educação financeira, a formação financeira na transformação de hábito vem quando a gente está tomando decisões de maneira frequente acerca do consumir ou deixar de consumir, conversando com agentes do mercado financeiro e sabendo quais perguntas fazer, sejam essas conversas direcionadas para gerente de banco, para corretor de seguro, para agente autônomo de investimento, para planejadores financeiros. Fato é, a formação de hábito vem com o tempo e vem com a prática, não vem com pouco tempo, palestra ou workshops, mesmo que 16 horas é pouquíssimo tempo e fundamentalmente só com a teoria. Então, para desenvolver esse caminho neural, eu gostaria de propor aqui que o seu programa de educação financeira, é lógico que essa é só uma proposta inicial, ela é um prólogo talvez de uma proposta, você teria que se aprofundar bastante nisso, mas quando você estiver desenhando a arquitetura de um programa de bem-estar financeiro ou de um programa de educação financeira, acho que é importante você atentar-se a isso ou principalmente buscar um parceiro que esteja atento a isso. A primeira fase é a fase do aprendizado. Claro que você vai ter que reunir todos os seus colaboradores, aqueles que são alvo desse seu programa de educação financeira ou de bem-estar financeiro numa sala de aula, e sim, pode ser através de uma palestra, pode ser através de workshops, pode ser através de talks, o formato aqui pouco importa, mas é importante que você entenda que isso é só a primeira parte. E se você ficar só nela, e eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo já ficaram nisso, já gastaram bastante dinheiro com palestra, você não quer mais gastar dinheiro com palestra, você não quer mais gastar um monte de dinheiro de workshop, você agora quer fazer um uso intencional e com retorno desse seu investimento na formação de novos hábitos desse seu colaborador. Então, você vai ter que partir para a aplicação. Você vai ter que partir da aplicação. E essa aplicação no que tange as finanças pessoais, a educação financeira, acontece apenas e tão somente no mundo real. Decisões de consumo, avaliar a adequação de um gasto frente a um projeto de vida, como eu já comentei, conversar com gerentes de bancos, corretores de seguros, planejadores, agentes autônomos, só acontece no mundo real. É fundamental que o teu programa contemple mecanismos para que os seus colaboradores de posse do aprendizado consigam ser direcionados para uma aplicação para a prática imediata do que aprenderam. Apenas dessa maneira eles vão conseguir, de fato, de forma neural, criar os novos hábitos que vão então dar o retorno necessário que a sua organização espera de um programa como esse. Portanto, você precisa de parceiros, empresas que tenham meios de acompanhar seus colaboradores. Talvez, depois de uma boa parte em aprendizado, cursos online para que ele possa
acompanhar o que foi ensinado. Talvez geralmente um curso online para ele poder fazer na casa dele, junto com o cônjuge, porque é um assunto que na prática, num contexto conjugal, deveria ser, para ser bem feito, conversado, decidido, executado em casal. Ainda, que possa promover algumas calls semanais, talvez quinzenais, que tal oficinas de atendimento 1 a 1, que tal poder oferecer conversas 1 a 1 com esses seus colaboradores. Então, esse teu parceiro tem que ter escala para isso, mas não adianta ter tamanho sem ter experiência. É importante que esse parceiro também já tenha caminhado com isso para saber como é que o brasileiro pensa, como é que o brasileiro se comporta nessas coisas. Então, fato, para memorizar, não adianta o aprendizado sem a aplicação. Aplicar sem antes também alinhar o aprendizado não é tão legal. Esse aprendizado emerge de horas de voo com famílias, isso é o que você deveria buscar num parceiro, mas alguém também que tenha mecanismos para te dar essa aplicabilidade, lógico que num custo que seja condizente ao teu budget, ao teu projeto de educação de bem-estar financeiro. E por fim, uma fase que a gente não pode negligenciar, a terceira fase é a fase da reflexão. Essa reflexão inclui a realização de um breve encontro com todos os participantes para refletir sobre como é que foi, ou principalmente como é que tem sido, né? Os famosos PDCA. Essa fase de reflexão serve a 2 propósitos. Primeiro, para você responsabilizar o colaborador na fase da aplicação. Isso daqui muitas vezes depende de você, isso daqui depende do colaborador. E é bom você ter um colaborador que procura ser protagonista da vida e não só uma vítima da questão financeira que ele está enfrentando. E que deve estar procurando você, colaborador de RH, que está com problemas financeiros, ou que quer um aumento, ou que então decide sair da sua organização porque precisa levantar de alguma forma um dinheiro. Fato, a reflexão é uma parte fundamental. Primeiro, ela também traz uma responsabilidade para esse seu colaborador. E um segundo objetivo da fase de reflexão é para que todos avaliem quais são os ajustes necessários para que essa aplicação possa acontecer de maneira mais madura, mais eficiente e todo mundo sai ganhando com isso, ok? Para concluir e alinhar um pouco a expectativa, pessoal, de novo, eu imagino que você já tenha gasto um bom dinheiro com palestras, eventualmente até você já tenha dado um passo a mais e tentado promover oficinas, workshops na sua organização. Eles não funcionam sem um processo que enxergue a prática, a aplicação como um elemento central dessa sua a iniciativa em bem-estar financeiro e planejamento financeiro. Isso significa que a mudança de hábito, além de demandar tempo e prática, ela também precisa do comprometimento da sua organização. Isso aqui eu escrevo e narro com a convicção e segurança de que eu estou falando com pessoas maduras, com líderes maduros, dentro de uma organização na área de recursos humanos, de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Você precisa se comprometer com isso e não só buscar o conforto de fazer o que tem sido feito e que todos fazem e que é mais fácil de ser executado. Palestras não são tão complexas assim, workshops também não são tão complexos assim, eles trazem uma eficiência logística, mas trazem uma ineficiência em transformação. Você tem que decidir que jogo você quer jogar como um líder que vai poder levar esses seus colaboradores para uma nova fase, para uma versão melhor do que eles podem se tornar na questão financeira. Você sabe que investir em educação financeira, que ajudá-lo a lidar melhor com o dinheiro, é atacar diretamente uma das principais fontes de estresse do seu colaborador. Você pode fazer pesquisa sobre isso, mas você também pode aumentar a sua sensibilidade para perceber o quanto isso é verdade. Então, queridos, eu quero te convidar aqui a 3 pontos, te convidar a 3 pontos como reflexão e prática. Tá? O primeiro deles é o seguinte: palestras e workshops são legais para abrir a nossa mente para um novo tema e para reformar nossos conceitos sobre algo já conhecido. E além disso, para que eles servem? Para que eles servem? Faça realmente essa reflexão. Para que eles servem, além de simplesmente abrir uma porta? Ou seja, eles têm um papel, mas é um papel limitado. Segunda reflexão:
Os treinamentos que você tem estruturado, como alguém que lidera e atua no desenvolvimento de pessoas, são feitos, maturidade, pois é a estrutura que sempre existiu e há facilidade logística para isso? Ou existe uma agenda mais madura do que isso? Ou você deve e pode caminhar numa agenda mais madura do que isso? Terceira reflexão. A sua empresa seria uma empresa melhor se as pessoas tivessem uma relação mais madura e eficaz com o dinheiro? Você, como líder, tem alguma responsabilidade nesse contexto? Eu não tenho dúvida de que você tem, e eu também lhe afirmo e coloco a mim e a toda a equipe da Life à disposição para a gente poder ter uma conversa madura acerca disso. Há muito tempo a gente já tem negado convites para simples palestras, simples workshops, sem a gente poder encontrar na empresa que então nos busca uma abertura para, que tal a gente poder dar um passo a mais? Lógico que dentro de uma segurança financeira, de algo que faça sentido para o seu budget. A gente também aqui não é a última bolacha do pacote, tampouco está alienado a eu preciso investir, eu preciso ter retorno. O que eu quero que você grave dessa nossa conversa é que você já gastou muito dinheiro com palestra workshop. Você deveria estar gastando menos e podendo transformar mais. Como? Com menos informação e com mais formação. Como é que se forma, principalmente hábitos novos, na prática e com o tempo. E existem parceiros que podem te ajudar, ok? Espero que você tenha gostado desse tema aqui da Academia de Planejadores e também da Life Academy. Isso a gente coloca aqui também na Academia de Planejadores, pois é importante para você que busca uma carreira, talvez poder ter conversas mais maduras com quem eventualmente vai te buscar para ser um educador financeiro, alguém que ajude uma organização a desenvolver programas de bem-estar financeiro. Espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente volta com uma novidade. Eu vou eu vou propor uma dinâmica nova aqui desse nosso bate-papo, buscar uma sincronicidade maior. Espero que você tenha gostado. A gente se vê daqui a uma semana. Não deixe de acessar o nosso blog, ok? Forte abraço, pessoal!